Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área e bora para mais um vídeo aqui sobre BR Malls e a Miau 3 também. Por quê? Eu vou fazer o vídeo das duas, porque eu joguei lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, vou ver se eu começo a fazer isso com mais frequência. Deixei a pergunta lá de quais ações queriam que fossem analisadas agora à tarde, tá? E aí eu ia escolher a mais votada. As duas foram as mais votadas, né? As mais votadas. Tivemos algumas que já estão presentes no fechamento diário, então nem considerei, tá? Por exemplo, JHSF, VEG, galera, isso já tá no fechamento diário, eu já trago com frequência aqui no canal. Então agora a gente vai falar sobre BR Malls e Meal 3. E claro, taca o dedo no like, se inscreve no canal, se você for novo, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro, compartilhe. Lembre-se, 25 mil inscritos até dia 8 de fevereiro, vai render aí um cupom de 25% de desconto nos cursos aqui na descrição, que tá o link das matérias, do Instagram Amor ao Dinheiro Oficial, do Telegram gratuito. Então, bora compartilhar, tá bom? Eu trouxe aqui para começar a BR Malls uma notícia mais nova que eu achei, para falar a verdade, não procurei com tanto afinco também, mas shopping centers da BR Malls, na verdade, em Belo Horizonte, operam apenas com serviços essenciais e a medida foi determinada pelas autoridades locais em decorrência do quê? Da pandemia, tá bom? E aí, a gente tem aqui os aluguéis, você percebe uma tendência de aumento aqui, principalmente nos últimos 4 dias, tá? Eu abri aqui pela IQB3, poderia ter aberto pelo aquele outro lá, esqueci o nome do site, acho que é Max Invest, tá? Que mostra um histórico um pouquinho mais longo, né? Não só 4 dias, a IQB3 costumava fazer isso, não faz mais. Mas, por exemplo, a gente tem um aumento dos aluguéis aqui de BR Malls, então coloca isso na cabeça que tem uma pressão vendedora entrando aí na BR Malls, tá? E aí, vamos começar a análise de BR Malls, depois a gente parte para notícia aluguéis de Meal 3 também, tá? Então, o que eu gosto de fazer para analisar um gráfico, tá? Primeiro eu jogo no diário e tento tirar o máximo de zoom possível. Aqui na BR Malls, aparentemente, ela começou lá em 2007. Para garantir isso, eu jogo no semanal e eu tiro o zoom também, confirmo que foi em 2007. Então a gente volta aqui para o diário. O que me importa aqui no gráfico diário de BR Malls, ou na maioria das ações aí de hoje em dia, é 2019, 2020 para frente, tá bom? O resto ali muito antigo, só vai me dar ali pontos de suportes e resistências, mas não vai me dar tanto peso assim nas minhas análises. Pode ver que a gente já tem um 12 reais aqui de BR Malls que já foi tocado no retorno da pandemia. Deixa eu ver direitinho qual que é o momento aqui, foi em junho, tá bom? Então é uma resistência relevante, até porque ele bate nesse ponto várias vezes lá atrás, não precisa bater de uma forma exata, né? Obviamente você pode traçar, se você quiser, uma zona de acumulação, que são aqueles retângulos com geralmente máximas e mínimas, óbvio, né? E aí você pode traçar isso daqui com mais detalhes, mas o que importa é a região dos 12. E o que a gente enxerga numa BR Malls da vida, tá? Que é setor de shopping também. Um ativo que vai se recuperar muito com vacinas e com a retomada aí da economia, com a volta da normalidade, porque hoje em dia a gente ainda tem restrições, fica fechando toda hora empreendimentos e, como a gente viu aqui, inclusive na matéria, que opera aí apenas com serviços essenciais. E aí a gente tem essas medidas totalmente não pensadas corretamente, bem autoritárias, para falar a verdade. Claro que isso é minha opinião, você pode discordar o quanto você quiser, mas a gente tem BR Malls bem descontado, tá bom? E claro, se você acredita que o ativo não vai despencar e falir, você pode começar um trabalho de posição nele, não é recomendação de nada, mas você pode fazer isso. E claro, né, se eu não me engano, tem belas recomendações de BR Malls pelas casas de análise e corretoras, que apesar de não ser muito fã, eu não fico olhando muito esses preços alvos, te dá um pouquinho de noção e um pouco de perspectiva e coerência sobre como o mercado está pensando este ativo, tá bom? Então, claramente no diário ele está numa lateralização enorme, ele começa a fazer fundos ascendentes bem discretos, né? Mas indica um pouquinho de resistência compradora em certos níveis, por exemplo aqui no 9,16, que ele segura o ativo nessa região de suporte que vai até o 9,53, ele está inclusive preso nessa região faz alguns dias, tá bom? Caso você não tenha entendido, cada vela aqui, cada candle é um dia, então ele já está aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 velas presos aqui em BR Malls, tá bom? Então é de se analisar isso aí também. Então no diário ele está bem descontado, tá bom? E ele vem numa tendência de queda, mas mesmo numa tendência de queda aqui desse diário, tá? Ele dá para traçar uma LTBzinha que já tinha sido rompida, voltou abaixo dela agora, mas claramente você entende, né, que tudo que cai muito volta muito, e nós tivemos aí motivos para essa queda, né? Você pode ver que o gráfico, igual o IRB, ele entra numa estrutura de baixa aqui que te alerta essa queda, despencou, obviamente, se a gente pegar a máxima aqui dos 12 reais, dos 19,54, ele despenca os seus 60%,
e aí ele ainda está com 50 e poucos por cento de queda, então ele tem bastante chão para voltar ainda, tá? Ó, 150% de alta, se você pegar lá da mínima, e ele já meio que tentou fazer aquele 50% de retorno que ele completaria aqui nesse fundo, basicamente, tá bom? Seria ali o fundo que dá até para deixar marcado ele também ali dos 13 e 16, que também é um topo relevante lá para trás nos outros anos. Tá bom? Então, qual que é a perspectiva que eu quero passar para vocês? É um ativo descontado. Estou recomendando compre ou venda? Jamais, tá bom? Você que decide, mas é um ativo que até eu começo a olhar com bons olhos aí para trabalhar uma posição, quem sabe, inclusive na carteira pública, tá bom? E aí, 76 milhões de volume e os 15 minutos, Peter, o que que indica? 15 minutos claramente é queda, né, galera? Pelo amor de Deus, tá? Mas 2020, como eu falei, ainda mostra sinais de lateralização, principalmente se você analisar um cenário mais macro aqui dos R$ 12 até os 7,59 aqui atrás da minha cabeça, obviamente, tá bom? Então, de olho em BR Malls, de olho nas notícias, claro, né? Não espere o ativo subir para comprar depois. Tente trabalhar a posição, investir com calma e foco no longo prazo, e aí você colhe os frutos a hora que a economia retoma e que o ativo volta a crescer, tá bom? Mas, se você for colocar seu dinheiro para longo prazo em um ativo, estude a empresa e o ativo antes, obviamente, tá bom? E aí, Meal 3, olha lá, ó. Meal indica ex-CEO da Ambev para o conselho de administração. Uma notícia totalmente por curiosidade, não deve mexer muito com a cotação, tá bom? Mas presta atenção que eles até ressaltam, eu não sei porque que eles trouxeram o segundo trimestre de 2020 aqui, mas eles colocam aqui uma revisão de prejuízo da Meal 3, tá bom? E aí, os aluguéis saltaram absurdamente aqui para a Meal 3 nos últimos dias, tá bom? Ó, 28 milhões aqui atrás da minha cabeça, depois 38 milhões, você consegue ver aqui também na quantidade de contratos, ó, saltando forte, aí 47 milhões e agora ele flutua ali na casa dos 46 milhões, tá bom? E aí, olha lá, 28 milhões, tá vendo? Então, saltou muito forte Meal 3, vamos dar uma olhada no gráfico dela agora e vamos ver se vale a pena ou não investir em Meal 3. O que a gente tem no gráfico diário? A gente tem no gráfico diário, galera, um rompimento de uma LTB do ano inteiro praticamente, que foi feito, isso daqui acho que foi em novembro? Rompeu em novembro, tá bom? Então, nós temos o rompimento da tendência de baixa do diário em novembro, tira o zoom do gráfico, e você vai ver que o ativo ele continua em tendência de baixa, tá? Ele vem em tendência de baixa muito antes do começo da pandemia, tá bom? Mas claro, né, a gente tem muita volatilidade aqui, e pode ver que a gente já teve essa volatilidade ali perto de 2014, 2015, por algum outro motivo mais normalizado da companhia, mas ele voltou forte, ele continuou caindo e aí ele voltou tão forte quanto. Ou seja, você pode encarar aqui essa queda, por exemplo, tá no diário, esses 438%, como 50% aqui nesse retorno de 2017, tá bom? Então, por isso que eu falo, o gráfico te mostra tudo, tá? Aí você fala assim, poxa, eu vou carregar a posição, sei lá, comprei em 2014, vou carregar por 3 anos a posição e vou para trabalhar a posição, vai por quê? Porque você confia na empresa? Primeiro ponto, né? Você confia no ativo? Vale a pena trabalhar posição nesse ativo? E aí você começa, se a resposta for sim, você pode começar uma posição. Aí você compra aqui, de repente você compra aqui, aportes regulares, tá? Aí você compra no novo fundo aqui, você enxerga outro fundo aqui, vai comprando, e seu preço médio vem parar, sei lá, por aqui assim, ó. Aí de repente ele sobe, seu preço médio está aqui, você já está com quase 80%, 90% de lucro em cima do seu preço médio, tá? Então, vale a pena trabalhar a posição, desde que sejam ativos que você entenda que tem um futuro, aquela empresa ela não vai falir e ter um plano de negócios insustentável igual Saraiva, tá bom? Isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Então, tem que pensar esse tipo de coisa sim. Agora, Meal 3 aí derreteu, voltou forte para cima, acho que ele até voltou mais do que 50%. Tá bom? Não, na verdade foi no ponto, olha lá. É porque o gráfico, ele... Tá vendo essas linhas aqui atrás, que aqui é bem espaçado e aqui não é tão espaçado assim, ó? É porque é a escala, tá? Então essa escala engana. Porque um retângulo desse aqui em cima é igual a esse aqui de baixo, só que ele é bem menor por causa da escala, tá bom? Que, se eu não me engano é a logaritma que fala. E aí, nós temos aqui um ativo que recuperou 50%, voltou a cair, mas começa a quebrar uma tendência de queda. Obviamente começa a fazer um fundo ascendente aqui, pode perceber que nos últimos dias ele está fazendo um fundo bem relevante aqui, que ele não chega a perder esse fundo aqui na região dos 3,80, tá bom? Faz bastante sentido, inclusive, ó, tracei sem nem ver, hein? Nessa zona de acumulação que ele formou aqui atrás de indecisão, aqui atrás como fundo, aqui atrás como fundo também, zona de acumulação, então Meal 3 aí bem coerente no gráfico, te traçando mais um fundo ascendente, então pode ser um ponto de compra interessante graficamente falando, para você pegar um percentual legal de alta aqui, caso ele volte ali para os R$5, por exemplo, ou 5,44,
que seria o próximo topo a ser rompido. Mas claro, entenda uma coisa, o ativo não moveu muito volume hoje, tá bom? Não sei qual que é a média de volume aqui que ele move em dias bons. Ele move em dias bons um volume interessante, acima de 100 milhões, tá bom? Ele tem bastante liquidez e volatilidade, eu diria, tá? Então fica de olho em MEAL3, faz as análises e claro, né? Vai investir em MEAL3 com o pé atrás? Como é que você mitiga o risco, né, desse pé atrás? Position trading, dividindo seu capital, focando no longo prazo, confiando que você tem aportes regulares, você tem que saber de onde vem sua renda para você poder investir, tá bom? E claro, rompeu a LTB, aí bem interessante. Ele tinha rompido uma LTA, mas esse rompimento da LTB mostra um retorno à alta e nós temos fundos ascendentes aqui, já meio que constantes. E aí de alguns meses já, final de outubro, meio de novembro, agora em janeiro, ele fez até um fundo aqui, mas ele perdeu ele, tá bom? Então também vai depender aí bastante do retorno da economia, porque se eu não me engano, MEAL3 tem franquias de fast food, tá? E eu não estou muito por dentro se essas franquias não sofreram também uma baixa. Deve ter sofrido, afinal, o shopping sofreu baixa. Eles estão lá dentro do shopping em grande parte, né? E aí sofre também, tá bom? Então, de olho nisso, de MEAL3. Concorda, discorda? Comenta aqui embaixo sobre BR Malls, MEAL3. Essa foi as análises. Cuidado aí para não comprar topo ou comprar demais e não conseguir trabalhar sua posição depois, tá bom? Tá com o dedo no like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, Moral Dinheiro Oficial, compartilha, tá bom? Telegram gratuito na descrição, tamo junto. E aí, essas foram as análises para hoje que eu perguntei lá no Instagram, beleza? Me segue lá, tamo junto.